pela cultura, e eles de fato trouxeram uma resposta àquela cultura que estava atacando a verdade de Deus, a verdade das Escrituras. E aí eu falei nos domingos anteriores sobre esses temas aqui. No primeiro dia eu falei sobre, começou lá no Éden, esse ataque à palavra, esse ataque à verdade. E depois eu falei também, na verdade, um ataque ao próprio Evangelho em si, né, o ataque à própria verdade do Evangelho. E domingo passado eu falei que diante disso tudo, precisamos não temer, que Jesus disse assim, que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Hoje eu quero pensar, para encerrar, uma parte mais prática um pouco, de um homem que de fato colocou toda a sua vida em defesa dessa verdade, que foi o apóstolo Paulo. E eu quero pensar com você, Paulo em Atenas, na cidade de Atenas. Não teria como encerrar dessa forma, pensando com você, como é que nós como cristãos podemos viver essa verdade e responder a essa verdade nos dias de hoje. A verdade que nós cremos é que Jesus é Deus, que Jesus ressuscitou, que a palavra de Deus é a verdade, nós não vamos abrir a mão dela, que Deus ama a sua igreja, morreu por ela, enviou o Filho dele para morrer por ela. São verdades que nós não abrimos mão dela em hipótese alguma, né? E a gente vai perceber que isso não é negociado para a vida de um cristão. Eu gosto muito de uma frase do Tim Keller, que talvez ele resuma bem o que Paulo vai dizer ali em Atenas. Ele diz assim: se Jesus ressuscitou da morte, você deve aceitar tudo o que ele disse. Se ele não fez, então por que se preocupar com o que ele está falando? Se Jesus ressuscitou da morte, você deve aceitar tudo o que ele disse. Se ele não fez, se Jesus não ressuscitou da morte, para que você vai se importar com o que Jesus está dizendo? E de fato essa é a verdade que cremos. Se Jesus não ressuscitou, Paulo vai dizer que tudo é vão. A nossa fé é vão, o nosso encontro é vão, o cristianismo é uma furada, é uma mentira, é uma balela enganando as pessoas. Então, eu gosto muito dessa frase dele, porque vai resumir bem o que Paulo vai dizer quando ele está em Atenas. Esse entendimento de Paulo com respeito à pessoa de Jesus revelado nas Escrituras, de que de fato Jesus ressuscitou da morte, e se ele ressuscitou, eu preciso aceitar tudo que ele falou. Se ele não ressuscitou, você pode ir embora para sua casa e viver a sua vida. É assim que nós cremos. E Paulo, eu creio que Paulo compreendeu isso muito bem, essa verdade, e ele não só proclamou essa verdade, mas ele também defendeu essa verdade em todos os lugares, em todo o tempo, a ponto tal de morrer por essa verdade, e não perdi oportunidade alguma para fazer essa defesa. Uma dessas grandes oportunidades que Paulo mostrou na defesa da verdade foi de fato na cidade de Atenas, quando ele estava ali sozinho, aguardando Silas e Timóteo. E aí o versículo 16 eu quero começar a ler com você, para a gente pensar como é que Paulo fez isso, e o que nós podemos aprender dele. Atos 17, versículo 16 diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Veja bem, não era só os templos que Atenas tinha. Atenas era uma cidade muito bem conhecida, era uma cidade muito conhecida por causa da sua filosofia, por causa do seu conhecimento, por causa das pessoas que ali estavam, que amavam a ideia do conhecimento. A população na cidade de Atenas, alguns dizem que havia diminuído bastante, mas ainda havia ali na cidade de Atenas algumas coisas, os mármores ali que brilhavam ali naquele lugar. Havia o Partenon, que era o templo de Atenas, havia também ali templos famosos. Além de tudo isso, era muito conhecido por causa dos seus filósofos, né? De vez em quando você ouve aí Platão, Aristóteles, todos esses grandes filósofos, Sócrates, eles de uma forma ou de outra estavam ali sendo muito bem falados e divulgados na cidade de Atenas, né? Havia uma academia ali também muito conhecida. E Atenas, ela se gabava muito por causa da sua independência intelectual, por causa da sua tradição filosófica, por causa das suas artes, por causa do seu progresso na luta pela liberdade humana, pela liberdade de pensamento e tudo mais, né? Era uma cidade extremamente sofisticada, mas internamente, se a gente vasculhar melhor, a gente percebe que era uma cidade moralmente decadente e uma cidade espiritualmente morta. Paulo, então, quando está em Atenas esperando Silas
e Timóteo, ele não se encanta tanto com a beleza da cidade, com o brilhantismo da cidade, mas o que mais mexe com Paulo é a idolatria dominante da cidade. Ele ficou ali oprimido pelo emprego que as pessoas faziam da idolatria que ali reinava naquela cidade. Era uma cidade submersa em idolatria. Então Paulo estava ali e ele tem que lutar diante de duas frentes muito fortes. Uma frente é a frente religiosa, a outra frente é a frente não religiosa. Olha o versículo 17 e 18, por favor, se você puder ler comigo, eu até te agradeço. Diz aqui, ó: por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então Paulo estava ali discutindo na sinagoga com alguns judeus, aqui me refiro mais aos religiosos, e também com os gregos tementes a Deus, como diz o versículo 17. E Paulo, meus irmãos, ele conhecia apenas duas classes de pessoas. Para Paulo, na cabeça dele sempre existia só dois tipos de pessoa. Havia aqueles que adoravam o único Deus, que adoravam o Criador, que servia a esse Deus e adorava esse Deus, e havia aqueles que adoravam as criaturas, adoravam os ídolos, adoravam outras coisas, e não adoravam o Criador de todas as coisas. Houve um tempo, meus irmãos, em que o próprio apóstolo Paulo, ele fazia parte da lista desses homens que adoravam a criatura e serviam a criatura. Quando a gente sabe, Paulo está no caminho de Damasco, ele está na verdade adorando a criatura e não adorando o Criador, e ele está servindo na verdade ao seu próprio coração. Nisso que residia na verdade a conversão de Paulo. Paulo na verdade entendeu que só deveria adorar ao único Deus, Criador de todas as coisas, e tão somente a Ele servir. É tão interessante quando a gente pensa sobre isso, porque quando as pessoas, elas se apegam à idolatria, elas se apegam a adorar, não Deus vivo e verdadeiro, e Paulo era um homem muito religioso, o que ele estava fazendo? Ele estava perseguindo as pessoas, ele estava perseguindo os cristãos. Era disso que ele precisava, dessa mudança no seu coração. Ele precisava entender que o homem deve adorar somente a Deus, somente o Criador de todas as coisas. E nós sabemos que quando o apóstolo Paulo ele foi solicitado para estar diante daquelas pessoas ali, e vou dizer, meus irmãos, não eram homens tolos, não eram homens sem conhecimento, não eram homens que não estudavam, não eram homens que não faziam perguntas à vida, pelo contrário, eram homens que se gabavam da sua inteligência, da sua capacidade de raciocínio, de respostas lógicas, de respostas com respeito à vida. Mas no meio daqueles homens, extremamente, como Paulo vai dizer, que eles também são religiosos, no meio daqueles homens havia muita superstição. Havia muita superstição, havia muito engano, havia muita inverdade ali. Isso é tão interessante, meus irmãos, que Paulo nos ensina que homens e mulheres, mesmo instruídos, isso não significa que eles não adorem, isso não significa que eles não sigam alguma coisa, isso não significa que, por um lado, eles também não estejam adorando até o Deus errado. Em Atenas, havia duas escolas ali que Paulo cita aqui. São os epicureus, que na verdade os epicureus são aquelas pessoas que elas acreditavam que tudo vem do acaso, não acreditavam que Deus existia e que o mundo é fruto do acaso, e no fim do mundo não vai ter mais nada, o mundo vai acabar e vai ficar por isso mesmo. Eles acreditavam, por exemplo, na existência de deuses, mas esses deuses para eles estavam muito longe, estavam muito distantes, estavam assim, não tinha como comunicar a esse Deus. E eles então, o que eles faziam? Eles pensavam o seguinte: bom, o que nós temos que fazer é evitar a dor e buscar o prazer. Era assim que pensavam na verdade os epicureus. Havia por outro lado uma outra escola ali que Paulo cita, que são os estoicos, como ele diz aqui. Os estoicos, diferentes dos epicureus, eles acreditavam que tudo literalmente era Deus. Para eles era um Deus, era um espírito veemente, na matéria se tornava torpe e algo insensível, mas esse Deus estava em tudo, e para eles, na verdade,
a vida dos homens era uma pequena faísca desse espírito maior que vivia neles, e quando as pessoas morressem, elas voltariam para Deus. Eles acreditavam, por um lado, que a vida já estava escrita, ninguém podia fazer absolutamente mais nada, tudo já estava destinado e ninguém podia mudar esse ciclo da história, ninguém podia interferir nessas coisas. Era assim que os estoicos pensavam. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que esse modo deles pensarem, na verdade, era o modo como eles viviam. E para fritar dos ovos, que eu posso dizer que esses dois grupos, eles não acreditavam no sobrenatural, eles não acreditavam que um Deus poderia intervir, eles não acreditavam que um Deus poderia fazer alguma coisa na história, intervir na história e mudar todas as coisas, que um Deus poderia ouvir orações das pessoas e fazer alguma coisa e mudar tudo. Eles não acreditavam no sobrenatural, ou seja, eles viviam como muitas pessoas têm vivido hoje. Muitas pessoas, inclusive pessoas de igreja, tem vivido como se Deus não existisse. Tem, na verdade, muitas vezes usado Deus simplesmente como uma muleta, porque muitas pessoas dizem acreditar em Deus, mas o dia a dia delas parece que Deus de fato não existe, parece que não há Deus, não há espaço para Deus na sua agenda, a não ser quando eu preciso que Deus me arrume dinheiro, quando Deus precisa que Deus cure meu filho, quando Deus precisa que me tratar de uma doença complicada, aí eu vou recorrer a Deus. Tem muita gente vivendo assim hoje. Era assim que permeava os estoicos e epicureus no tempo do apóstolo Paulo. Essas duas escolas, na verdade, eram uma filosofia de vida. Não era simplesmente algo que eles acreditavam e ficavam longe. Não, eles colocavam isso na prática. Eles acreditavam que isso era a resposta para a vida deles. Paulo estando ali, e Paulo, quando começa a pregar e discorrer com eles, surge no coração deles uma certa curiosidade. Olha o versículo de número 19, diz aí, ó: então, tomando-o consigo, ou seja, tomando Paulo, levaram Paulo ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Paulo, então, naquele momento, meus irmãos, com toda a sua habilidade, ele passa a fazer a defesa da verdade, ele passa a mostrar para as pessoas o que é de fato a verdade, ele começa a apresentar às pessoas o Evangelho, eles começam a defender de fato quem é esse Deus, e o que esse Deus faz, como é que é possível conhecê-lo, como é possível se relacionar com Ele. É isso que Paulo está fazendo nessa cidade aqui, que era uma cidade universitária, se eu pudesse dizer dessa forma, né? E aí o que vai dizer nos versículos abaixo, que alguns reagem ao que Paulo está dizendo. Leia comigo o versículo 20 e 21. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Paulo pregava Jesus, e Paulo pregava Jesus ressurreto. A palavra ressurreto, no ouvido dos gregos, não soava bem, eles não sabiam o que era isso, porque os gregos não acreditavam nisso. Os gregos acreditavam que a alma ficava transmigrando, o corpo tinha que ser livre, a alma tinha que ser livre do corpo, e a alma voltar para o corpo era um grande problema. Então isso para eles soava até como se fosse uma deusa, alguma coisa esquisita. Então eles queriam saber o que era isso que estava agitando aquela cidade, que as pessoas estavam falando sobre isso. E aqui eles começam a questionar Paulo, dizem assim: o que quer dizer esse tagarela? A palavra tagarela significa catador de lixo. Quer dizer esse catador de lixo com essas ideiazinhas muito esquisitas que estão trazendo assim? Quero saber do que ele está falando, do que ele trata. Será que Paulo está trazendo um outro Deus que não tem aqui na nossa lista de ídolos? Será que ele está falando de um outro ser? O que é isso? Aqueles que o ouviam, queridos, os guardiões da religião, os guardiões da moral, os guardiões da educação na cidade, que ali Paulo estava em público perante eles estavam incrédulos e muito pouco receptivos ao que Paulo estava dizendo para eles. Mas apesar de toda aquela orgulho que eles tinham de serem homens do conhecimento, orgulho dos seus templos, orgulho dos seus conhecimentos, orgulho dos seus filósofos, apesar de tudo isso, desses homens profundamente estudiosos, apesar de tudo isso, Paulo olha para eles e diz: vocês são cegos espiritualmente, vocês são ignorantes espiritualmente. Vocês não conhecem, vocês de fato estão buscando Deus errado e de forma errada.
Vocês estão vivendo uma ignorância espiritual. Olha o que diz o versículo 22 e 23, e eu queria que você lisse comigo, por favor. Diz assim, ó: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. É possível as pessoas se esforçarem, gastarem o melhor que elas têm e no fundo, adorar algo que elas não conhecem? Viver uma profunda ignorância com respeito a tudo isso? É o que Paulo está dizendo para eles. A tentativa aqui dos atenienses, meus irmãos, como hoje, era justamente construir um estilo de vida que possa dar sentido à existência deles. Eles procuravam viver a vida fugindo da dor, eles procuravam viver a vida buscando o prazer, eles procuravam fazer muito parecido com aquele pagodinho do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. É assim que eles viviam. Já que o mundo veio do acaso, vai terminar no nada, a única solução que tem para mim e para você é: deixa a vida me levar, vida leva eu. O que vier veio, o que não vier não veio, e assim vamos tocar a nossa vida. Era assim que muitos deles acreditavam, na verdade. Essas pessoas, elas acreditavam em tudo, que tudo vinha meramente pelo acaso, e elas não podiam sequer viver alguma forma, como Paulo vai dizer, conhecendo o Deus verdadeiro. Quem é esse Deus? É essa defesa que Paulo vai fazer diante deles. Eles estavam construindo uma filosofia de vida, que no fundo, era como se fosse uma filosofia de pessoas não religiosas. Era assim que os não religiosos viviam. No fundo, eu posso dizer que eles estavam tentando fazer deles mesmos uma lei para eles mesmos. Porque no fundo, meus irmãos, a pessoa não religiosa, ela vive assim. Ela é autônoma, ela faz uma lei para ela mesma. No fundo, ela está centrada nas suas conquistas, no seu conhecimento, na sua liberdade, no entendimento que ela tem da vida. E as questões mais profundas, ela vai tentando ali viver, tentando responder no dia a dia, que para ela, o mundo está aí jogado mesmo, não faz sentido nenhum. O que eu tenho que evitar, novamente, é o sofrimento e tentar viver o prazer o máximo aqui possível, como pensavam os epicureus. É assim que muita gente vive hoje, meus irmãos. Essas pessoas, na verdade, elas sempre passam para nós uma aparência de que está tudo bem. Não sei se você tem essa sensação, mas essas pessoas, elas passam uma aparência para as pessoas que a vida delas é muito legal, que a vida delas assim parece que está tudo redondinho, está tudo funcionando, elas têm uma vida alternativa, parece que os problemas não as cercam, parece que elas estão sempre assim, parece que problema nenhum as afeta, elas estão sempre vivendo assim, parece que elas estão sempre alegres com a vida. É assim que muitos deles viviam, e é assim que muitos hoje viviam. Mas presta atenção, queridos, eles viviam debaixo disso tudo uma profunda ignorância espiritual sobre quem era Deus. É isso que o texto está dizendo para nós. E eu creio, meus irmãos, que muitas dessas pessoas cruzam conosco todos os dias. É assim que nós vivemos hoje. Mas Paulo os vê adorando, presta atenção, não ao único Deus. Paulo os vê não adorando aquilo que é verdadeiro. Paulo vê no fundo a ignorância, a cegueira espiritual daqueles que têm muito conhecimento, que estão buscando resposta naquele próprio conhecimento. E o que Paulo vai dizer logo abaixo, que esses precisavam se arrepender. Eles precisavam entender que Deus já havia se revelado de forma geral na criação como um todo, e no fundo, a revelação mais profunda de Deus estava na pessoa de Jesus, estava naquilo que Jesus veio dizer, veio fazer. Jesus mesmo é quem disse, meus irmãos, quem vê a mim, vê o Pai. Você quer conhecer o Pai? Vem a mim, você vai conhecê-lo. Jesus é a revelação completa de fato de quem é Deus. E é isso que Paulo está querendo fazê-los pensar, que eles precisavam mudar, eles precisavam se arrepender disso tudo, eles precisavam conhecer de fato quem era o único Deus, quem era o Deus acima de todas as coisas. Paulo faz a defesa dessa verdade perante uma sociedade que não acreditava nesse Deus, pelo contrário, tentava até convencer as pessoas que eles estavam até corretos. E Paulo então vai chamá-los a um profundo arrependimento, vai dizer que eles precisam voltar para Deus. Então Paulo passa agora a proclamar quem é o Deus vivo e verdadeiro. Ele passa a proclamar a mensagem mais poderosa de todas, a mensagem verdadeira que muda a história de homens e de mulheres. Paulo começa a dizer algumas coisas sobre quem é Deus.
Vai dizer no versículo 24, que Deus é o Criador de todo o universo. Olha o versículo 24. O Deus, esse que vocês não conhecem, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo está dizendo aqui que o universo não é um aglomerado de causa e efeito, o universo não é algo jogado por acaso, o universo não é algo sem sentido, há um Criador pessoal que fez isso e se relaciona com a sua criação. É um absurdo achar que o Criador e supervisor de tudo, queridos, como Paulo vai dizer, possa morar num santuário feito por mãos humanas, pode ser limitado pelas mãos humanas e pela capacidade humana, ser restrito pela capacidade humana, a ponto tal dos homens dominá-lo. Paulo está dizendo, esse Deus que vocês não conhecem, eu vou apresentá-los. Essa é a defesa da verdade que Paulo está fazendo perante eles. E Paulo vai dizer que esse Deus é o Criador de todas as coisas. Segunda coisa que Paulo vai dizer, que Deus não só cria, mas Deus sustenta, Deus mantém todas as coisas. Versículo 25, por favor, leia comigo. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, Paulo continua dizendo que Deus não só cria, mas Deus sustenta. Ele criou todas as coisas, criou todas as suas criaturas. É pura ignorância achar que aquele que sustenta a vida, aquele que dá sentido à vida, aquele que criou todas as coisas, precisa ser sustentado, precisa ser suprido por nós. Parece que para alguns falta alguma coisa em Deus, que eu preciso preencher em Deus, há um vazio em Deus, que eu preciso contribuir. Para muitos, como disse C.S. Lewis, Deus tem que ser até domesticado, Deus tem que estar sob o meu controle, ao invés de dizer o que Paulo está dizendo. Nós é que precisamos depender dele. Olha o que diz o versículo logo abaixo, vai dizer que não só Deus criou, que não só Deus sustenta, mas que Deus governa todas as coisas. Versículos 26 a 28, por favor, leia comigo. Diz assim, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos, e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possa achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Paulo vai dizer para nós que apesar de Deus não poder ser responsabilizado pela tirania humana, pelas agressões de cada nação, mesmo assim, a história, a geografia, está tudo sob o controle de Deus. O seu propósito é muito maior, e é esse Deus que precisa ser buscado. E Paulo vai dizer um negócio que vai dizer direto no coração dos epicureus e dos estoicos, que Deus não está longe de cada um de nós. Eles achavam que Deus estava muito longe, e Paulo vai dizer, não, pelo contrário, é nós que estamos longe dele por causa dos nossos pecados, é nós que estamos longe dele por causa da nossa rebeldia, mas Deus não está longe de cada um de nós, como Paulo está dizendo aqui para nós. É isso que nos separa, queridos, de fato são os nossos pecados, mas Paulo vai dizer que ele pode sim ser conhecido, esse Deus que governa todas as coisas, não é um Deus que pode ser achado por meio de especulações, por meio de racionalizações. As pessoas pensam assim, não, eu preciso entender tudo para depois crer em Deus. Queridos, Agostinho dizia que é o contrário, eu creio para que eu possa entender, e não entendo para que possa crer. As pessoas acham, não, enquanto não me responder todas as perguntas, enquanto eu não souber todas as coisas, esse é o grande problema. Eu estava lendo um artigo do Tim Keller, e achei, uma parte do livro dele, achei fantástico, ele respondendo qual é a diferença das pessoas de hoje para as pessoas dos tempos passados. Muita gente diz assim, eu não acredito em Deus por causa do sofrimento, eu não acredito em Deus por causa da injustiça do mundo, eu não acredito em Deus por causa da maldade do mundo. E aí ele toma um exemplo, por exemplo assim, Jó e os homens do passado viveram os maiores sofrimentos do mundo, e eles nunca perguntaram se Deus existe ou não, eles acreditavam que Deus existia. Porque na cabeça deles, eles sabiam muito bem que se há um Deus, Deus tem propósito que nós não sabemos, que ele pode estar permitindo o sofrimento. E aí o Tim Keller diz, qual é a diferença dos dias de hoje? A diferença dos dias de hoje é que a mentalidade das pessoas hoje, elas dizem o seguinte, eu preciso ter todas as respostas, eu preciso ter tudo sob o meu controle, eu preciso saber de todas as coisas. A mente é possível captar
todas as questões do mundo. Esse é o problema, porque muita gente diz, não creio em Deus, quando passa por sofrimento ou vê sofrimento. E é o que Paulo está dizendo justamente aqui. Esse Deus não pode ser achado por meio de especulações, por meio de racionalizações, nem muito menos por meio de comandos ou por meio da religião. Se ele não se revelar, ninguém o conhece. Se Deus não se descortinar, ninguém o conhece. Paulo está dizendo, não adianta você tentar tatear para achá-lo, porque você não vai achá-lo assim. O que Paulo está dizendo aqui para nós? Se Deus, queridos, é quem criou e sustenta todas as coisas, o homem deveria, Paulo vai dizer, adorar somente a Ele. Foi para isso que Deus fez o homem. Não adorar ídolos, não se voltar para imagens, não voltar por criações humanas, não voltar para homens focados em si mesmo, mas se voltar para esse Deus. Paulo está dizendo aqui, queridos, que Deus está presente em toda parte, porque Ele é a fonte de tudo, e cada pessoa sobre a terra, Ele governa e controla toda a sua natureza, toda a história está sobre as suas mãos, o mundo não é fruto do acaso. Deus tem de fato controlado toda a história, de forma passada e presente, e sempre vai ser assim. É o que Paulo está dizendo para eles. Paulo está fazendo uma defesa de fato do que é a verdade, para as pessoas entenderem. Mas Paulo acrescenta um pouco mais. Não só diz que esse Deus governa, sustenta e criou, mas que esse Deus também criou os próprios seres humanos, não só o universo como um todo. Que ele diz os versículos 28 até o versículo 29. Por favor, leia comigo. Diz assim: como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Paulo diz aqui, dele nós somos geração. Paulo vê lampejos da verdade, da manifestação, da revelação geral de Deus, por meio dos autores cristãos, no meio da criação de Deus. Salmo 19 vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Romanos capítulo 1 vai dizer assim, nas coisas criadas, você pode ver a divindade por meio das coisas que foram criadas. E Paulo aqui está dizendo justamente sobre isso, que Deus, na verdade, Ele é o Criador agora dos seres humanos. Ele não só sustenta as coisas, mas Ele sustenta a vida também. É loucura, querido, nós imaginarmos que Ele, Deus, é semelhante à arte, é semelhante à prata, é semelhante à pedra trabalhada pelos homens. É loucura isso aqui que Paulo está dizendo. Como as pessoas podem pensar assim? E veja que Paulo está falando de Atenas, gente que conhecia, gente que estudava, gente que vasculhava todas as coisas. Paulo está dizendo de gente do conhecimento. E Paulo vai dizer aqui para nós que toda idolatria, ela é indesculpável. Seja a idolatria antiga, seja a idolatria moderna, toda tentativa das pessoas construírem uma ponte para chegar a Deus, seja através da sua vida moral, seja através da religião, seja através do conhecimento humano, seja através da liberdade, tudo isso é pura idolatria. Não dá para fazer isso, uma ponte daqui até a Deus. No fundo, como eu gosto sempre de dizer, idolatria, na verdade, é o desejo do homem governar-se a si mesmo e não está sujeito a Deus, não está sujeito à vontade de Deus, ao querer de Deus. Por isso que ele inventa essas coisas, é o desejo de governar a própria vida, distante do seu Criador. E Paulo vai dizer em outros textos que esse é um problema do coração, é um problema do nosso coração, um problema que tem a ver com os nossos desejos, com a nossa vontade, tem a ver no fundo, com o desejo de nós colocarmos Deus para fora e nós controlarmos todas as coisas. A idolatria, meus irmãos, existe porque nós queremos controlar as nossas vidas. Apesar de Paulo estar dizendo que nós devemos tudo a Deus, porque dele nós vivemos, movemos e existimos. O ser humano deve tudo a Deus. Tudo a Deus. Salmo 24 diz assim, que a terra pertence a Deus e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Às vezes esquecemos que nós estamos no mundo dele, governado por ele, e achamos que nós somos donos de tudo. Paulo está trazendo isso para a mente deles, dizendo que esse Deus não pode ser limitado ao espaço, não pode ser domesticado, ele não é alguém que pode ser domado, não é alguém que pode ser para ele assim, eu determino que você faça isso, eu exijo que você faça isso. Que isso, rapaz? Você ficou louco, cara? Que é isso, rapaz? Que é esse Deus para você, rapaz? Você está reduzindo esse Deus a uma mera imagem. Queridos, idolatria é um desejo de controlar Deus, de inverter as ordens. É um desejo no fundo, de não me sujeitar a Ele.
mas que ele se sujeite a mim. Em vez de nós reconhecermos humildemente, queridos, que Deus nos criou, que Deus nos governa, e nós devemos a Ele todas as coisas, a salvação, a vida e tudo mais, o que o ser humano prefere é desejar manipular a Deus. É isso que Paulo está combatendo aqui, quando ele está fazendo essa defesa da verdade, sobre quem é Deus, da verdade do Evangelho. Mas Paulo finaliza com uma outra coisa. Paulo vai dizer que vai chegar um dia em que Deus vai julgar todas as coisas. Você pode não aceitar, cara. Você pode fazer o que for, você pode buscar argumento que for. Mas a Bíblia está dizendo que vai chegar um dia que Deus vai colocar tudo em pratos limpos. Versículos 30 e 31, por favor. Mais uma vez, leia comigo. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo, em sua defesa da verdade, ele volta ao tema inicial, ele volta ao tema da ignorância humana, da ignorância espiritual, ele volta ao tema aqui dizendo: vocês adoram um Deus que de fato vocês não conhecem. Pela descrição do altar, queridos, os atenienses, eles reconheciam ser ignorantes em relação a Deus, e Paulo estava dando provas para eles dessa ignorância. Paulo agora está declarando que eles são culpados dessa ignorância. Todo homem tem conhecimento de Deus, não há um ser humano, Paulo vai dizer em Romanos 1, que não conheça a Deus, e Paulo está dizendo que vai chegar um dia em que todo ser humano vai ter que prestar contas desse conhecimento de Deus. Deus nunca ficou sem o seu testemunho no mundo. A criação testemunha do Criador, a palavra de Deus testemunha de forma mais profunda, a própria vida como um todo testemunha sobre quem é Deus, que Ele criou todas as coisas, que Ele existe. E Paulo está dizendo: vocês podem ser ignorantes espiritualmente falando, mas uma coisa vai acontecer, vai chegar um dia em que um juiz de toda a terra vai colocar essas coisas em pratos limpos. Vai chegar um dia que ele há de julgar, é o que Paulo está dizendo aqui para nós. Mas nós sabemos que Paulo vai dizer em Romanos que as pessoas muitas vezes preferem a mentira do que a verdade, elas preferem viver na sua ignorância. Deus, queridos, tem sempre usado da sua misericórdia sobre as pessoas, para que o seu juízo, que todos nós merecemos, não venha antes do tempo sobre elas. É por isso que Paulo então convoca as pessoas ao arrependimento. É por isso que Paulo as chama ao arrependimento. E por que Paulo faz isso? E aqui é interessante, que eu gostaria de até eu fico me perguntando: será que a vida religiosa deles não bastava? Será que o conhecimento deles não bastava? Será que a filosofia deles não bastava? Será que a vida moral deles não bastava? Por que Paulo tem que chamar esses homens ao arrependimento? Será que aquilo tudo não bastava para dizer que eles estavam salvos? Paulo está fazendo uma defesa da verdade do Evangelho, dizendo: se as pessoas não conhecerem essa verdade e se arrependerem diante dessa verdade, já era. Será que só viver a vida e dizer deixa a vida me levar e aproveitar a vida não é suficiente? Será que as pessoas, queridos, que acreditavam viverem uma vida de qualquer jeito, se apoiando em si mesmas, buscando a liberdade, o conhecimento, será que isso não é suficiente? Paulo está dizendo não, porque vai chegar um dia que esses que têm conhecimento de Deus e viraram as costas para Deus, em vez de adorar a Deus, não adoram a Deus, em vez de perceber o Criador que sustenta tudo, que governa todas as coisas, esse Deus que não é feito por mãos humanas, esse Deus que não aceita nenhum tipo de idolatria. Será que as pessoas não percebem que vai chegar um dia em que Deus vai julgar todo homem? É o que Paulo está dizendo aqui para nós. Paulo vai dizer de forma clara: esse julgamento é certo. Ele está dizendo: haverá um juízo universal. Ele diz aí: Deus há de julgar o mundo, os vivos e os mortos, todos, pequenos e grandes. E esse julgamento, queridos, Deus será justo. Ele há de julgar com justiça, todos os segredos serão revelados. O dia já foi marcado, como o texto diz, e o juiz já foi escolhido. Jesus foi confirmado através da sua ressurreição e declarado ser Senhor e juiz. Está tudo aqui.
Esse dia já foi marcado, esse dia já está determinado, o juiz já foi determinado, as coisas como devem acontecer já foram determinadas. Jesus, queridos, através da sua ressurreição, tanto Ele confirma a sua palavra como sendo verdadeira, como a sua vitória sobre todos os poderes do mundo. Paulo está dizendo aos atenienses: vocês precisam reconhecer que vocês são ignorantes espiritualmente, vocês precisam reconhecer que vocês são falidos, vocês precisam reconhecer que a construção de vida de vocês é uma balela, isso é uma furada. Vocês precisam entender que o caminho que vocês escolheram, o caminho que pode ser que muita gente conhece, confiando seja na sua sabedoria, isso tudo não vai levá-los a Deus, pelo contrário, vai conduzi-los a uma ignorância espiritual cada vez maior. É por isso que Paulo fala: se arrependa, se arrependam. Paulo está chamando aquelas pessoas a se padronizarem pela mente de Deus, para que a conduta delas esteja em harmonia com a vontade de Deus, e para que eles possam participar do seu reino, para que eles retornem ao seu Criador. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para nós de forma clara: meu amigo, você pode saber tudo isso, você pode ser um cara extremamente religioso, guardar todas as regrinhas, ou você pode não estar nem aí para essas coisas, ser um cara não religioso. O que Paulo está dizendo é que a única saída está naquilo que Jesus fez, a única saída está na verdade, todas as verdades. A verdade, todas as verdades, é que Jesus morreu, o Filho de Deus encarnado morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Essa verdade desestrutura todos os pensamentos até hoje. Até hoje é o grande problema que ninguém consegue solucionar por meio da sua razão, porque isso vem por meio da fé em Cristo Jesus. Quando as pessoas depositam a sua fé em Jesus, Paulo está dizendo que o homem pode ter conhecimento que for, o homem pode ser um cara todo arrumadinho, mas a verdade que Paulo está anunciando, se o homem não se submeter a essa verdade, há de chegar um dia e que um juiz de toda a terra vai colocar as coisas em pratos limpos. Por isso que Paulo fala: você precisa se arrepender, você precisa crer. Arrependimento, nós sabemos que é uma mudança de mente, queridos, é dar meia volta, é uma conversão, é o início de uma nova vida. Quando nós abandonamos a nossa velha vida e nos voltamos em direção a Deus, nós estamos andando contrário a Deus e voltamos em direção a Ele. Não só uma meia volta em relação às más obras, mas é uma tomada de uma nova direção. É muito mais, querido, do que simplesmente só se arrepender. É uma mudança completa de atitude, de vida, de atitude espiritual, de moral em direção a Deus. Se arrepender, querido, do seu projeto, de você mesmo ser o seu próprio Salvador, de você mesmo ser o Senhor da sua vida e achar que está tudo arrumadinho. É isso que Paulo está dizendo. O arrependimento, queridos, que Paulo fala aqui, ele dá início a um novo relacionamento com Deus. Não é algo que você vai dizer assim: vale cumprir uma lista de regrinhas aqui, eu preciso abandonar alguns pecados específicos, eu preciso me lamentar sobre a coisa. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está indo muito mais profundo do que isso. Paulo está tratando algo que vai atingir o fundo do nosso coração. Por isso que ele fala que a pessoa precisa se arrepender, mas a pessoa precisa também crer. Não é simplesmente só uma mudança de comportamento, é simplesmente uma mudança de coração. É quando o homem se volta para Deus, é em reconhecimento de quem esse Deus é, e se prostra diante desse Deus, reconhecendo de fato quem é esse Deus, e se colocando aos pés dele, e reconhecendo que a obra dele, o que ele fez, o que ele falou na palavra dele é a verdade, e a gente precisa se submeter a essa verdade. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que nós conhecemos bem. As pessoas têm um conhecimento bíblico profundo, conhecimento intelectual profundo, mas essas coisas não resolvem se a pessoa de verdade não se arrepender. O arrependimento, queridos, que realmente modifica o coração, que promove a verdadeira mudança na vida e do seu relacionamento com Deus, ele começa quando eu e você reconhecemos que o nosso maior pecado, o pecado de fato que nos afasta de Deus, é o nosso projeto da nossa própria salvação. É uma autossalvação. É disso que nós precisamos nos arrepender. É disso que o homem precisa se arrepender. E quando ele não sair desse patamar, não tem resposta para a vida dele. É por isso que Paulo está apontando aqui, queridos, que para a gente ser livre do dia do julgamento, é por meio do arrependimento e por meio da fé em Jesus Cristo. Não é você tentarmos aqui ficar provando o nosso valor moral, tentar provar aqui que nós somos boas pessoas. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui
que o homem precisa se voltar para Deus. Ele está falando para esses homens, dizendo: vocês precisam se voltar e conhecer o único Deus que vocês não conhecem. É diante desse público inteligente, pensador, especulador, pessoas de bem, pessoas que você olha, não há problema nenhum, não tem débito com a polícia, não tem débito na praça, está tudo bem com esses homens. É diante desses homens que Paulo fala: vocês precisam se arrepender, vocês precisam se voltar para o único Deus. É essa a defesa da verdade que Paulo está querendo trazer aqui para nós, queridos. É esse Jesus que um dia morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. É dessa verdade que vocês precisam abraçar, é dessa verdade que vocês precisam crer, é essa verdade que vocês precisam defender. E para Paulo só tem uma saída: é o arrependimento. Arrependimento quando você confessa de fato, como Paulo vai dizer aqui, qual é a sua dependência, quais são as suas motivações, e coloca isso aos pés de Jesus. E Paulo então completa, versículos 32 adiante. Não adianta você só se arrepender, você precisa crer também. Olha o que diz o versículo 32 até o 34. Por favor, vamos ler. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outras mais. Paulo está dizendo aqui que o homem precisa crer, essa crença em Cristo Jesus, na crença naquilo que Cristo fez. Nós precisamos crer, queridos, quem Ele foi, o que Ele fez. Nós precisamos entender que a nossa salvação depende somente de Jesus, que aquela cruz garantiu a nossa salvação, que a ressurreição de Jesus dos mortos colocou uma pedra e resolveu isso de uma vez para sempre. No entanto, querido, ao mesmo tempo em que a fé cristã transformadora não é menos do que crer, Paulo está dizendo que é muito mais. A fé que muda a vida nos conecta com Deus. A melhor palavra seria confiança. É quando nós temos uma confiança na obra de Jesus e nos rendemos a ela. Você pode passar a vida inteira sendo uma pessoa de fé, mas você pode colocar sua fé num objeto errado. Você pode estar colocando sua fé num objeto errado. Hoje de manhã eu estava conversando com uma jovem que vem na nossa igreja, falando justamente isso com ela: ó filha, os caras podem se esforçar e fazer de tudo, mas se Deus não mostrar como é o caminho, não funciona. Deus precisa mostrar como é que é o caminho. Como é que você vai viver para agradá-lo? Deus tem que mostrar o caminho. Como é que você vai viver para adorá-lo? Deus tem que mostrar como é que é. Como é que você vai viver para conhecê-lo? Deus vai te mostrar como é que é. Como é que você vai viver para a sua salvação? Deus vai te mostrar como é que é. É assim que a Bíblia nos mostra, é assim que a Bíblia nos ensina. E Paulo vai dizer aqui, queridos, que a fé começa quando você reconhece e rejeita os objetos e os deuses alternativos em que muitas vezes você estava colocando a sua confiança, ao invés de voltar para o seu Pai, em um relacionamento de intimidade baseado na pessoa de Jesus, não baseado nos seus esforços. Foi isso que eles ouviram, foi isso que Paulo estava defendendo, essa verdade que fazia todo o sentido para a vida deles. E aí, meus irmãos, eu quero concluir. Se Jesus de fato ressuscitou, como diz Tim Keller, da morte, você deve aceitar tudo o que ele disse. Se ele não fez, então por que se preocupar com alguma coisa que Jesus disse? Não adianta você dizer que você crê em Jesus, a menos que você permita isso, que isso mude a sua vida, mude as suas concepções, mude a sua mentalidade, mude o seu coração, mude as suas vontades, a não ser que seja aqui, queridos, você vai ser como os atenienses, caras de bem, bons conhecedores, mas perdidos. Paulo está dizendo para nós, queridos, as profundas implicações da nossa fé em Jesus Cristo. Paulo está defendendo essa verdade, e é essa verdade que nós precisamos defender, essa verdade que nós precisamos viver, essa verdade que nós precisamos crer, a verdade de que Jesus muda todas as coisas, porque Ele morreu e Ele ressuscitou, porque Ele é Deus, porque Ele veio, porque Ele deu a vida dEle, Ele pagou um preço pelos nossos pecados, Ele nos reconciliou com Deus, e todos aqueles que de fato reconhecem isso, se voltam para esse Deus e creem nessa verdade, somente em Jesus Cristo, a palavra de Deus nos garante que esse dia do julgamento ele vai ficar livre dele.
não vai passar por esse tempo de juízo, como Paulo está dizendo aqui. Nós percebemos que no final, alguns riram de Paulo, outros deram um tapinha nas costas dele, outros caras elogiaram o discurso de Paulo, que bonito esse negócio todo, e voltaram a viver a vida que eles estavam vivendo antes. Por isso que Paulo diz, queridos, a saída é arrependimento e fé, para as pessoas se voltarem. É essa verdade que nós precisamos anunciar e defender de todas as formas, e crer nessa verdade. Senão não tem saída para mim, não tem saída para você. O ser humano vai continuar crendo, sim, nas suas boas ações, nas suas boas obras, crendo no seu esforço, crendo nisso tudo. E Paulo está dizendo para nós agora, não, vocês não querem entender essas coisas? Pelo menos entendam uma coisa. Um dia você vai ter que prestar conta de tudo que você fez. Você vai ter que prestar conta da sua ignorância, você vai ter que prestar conta se você virou as costas para Deus mesmo, você vai ter que prestar conta de tudo, porque você está no mundo dele. Você está usando as coisas que é dele. Por meio dele, como Paulo diz, tudo é sustentado, a nossa vida, por meio dele existimos, nos movemos, por meio de Deus, como Paulo está dizendo. Vai chegar um dia que nós temos que prestar contas a ele. E é isso que Paulo está dizendo para nós. Por isso, queridos, eu quero dizer para você nessa noite, queridos, não deixe para depois, não. Não deixe seu coração, você ser enganado pelo seu próprio coração, você confiar nas suas próprias artimanhas, você confiar na sua própria estrutura, você confiar que você é um cara legal, você confiar dizendo que não tem nada de errado com você. Querido, Paulo está dizendo, Jesus veio para nos livrar da ignorância espiritual. Essa é a verdade que Paulo defendeu, e nós precisamos crer e nos voltar para ela. Eu queria que nós orássemos nesse momento, por favor. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Eu queria que você orasse por você nessa noite.